Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. Hoje, mais um comentário de lição bíblica. Estamos chegando à 12ª lição do trimestre, que tem por título O Reinado de Josias. Antes de tudo, eu agradeço a você que tem me acompanhado durante todo o trimestre, que tem acompanhado as lições, os comentários bíblicos. Eu te agradeço. É muito importante ter aqui a sua participação, a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, eu faço o convite para você se inscrever e fazer parte dessa nossa comunidade. Vamos então para a lição de hoje. O título, como eu destaquei, é O Reinado de Josias. E o texto áureo diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, ele o leu. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 22, e o verso 8. A verdade prática da lição de hoje diz assim: Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então é isso. A lição de hoje nós estudaremos sobre o reinado de Josias, o rei Josias, rei de Judá, um rei que, segundo as escrituras, foi um rei justo, um rei temente a Deus. Logo no início, na introdução, o comentarista lembra que nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Olha que coisa interessante, essa informação é pertinente, já que demonstra, portanto, que se tratava de um rei justo. Nós já estudamos sobre o rei Ezequias e aqui a Bíblia apresenta Josias como um rei significativo, um rei exemplar no que diz a sua conduta e o seu coração voltado para Deus. Nós vamos perceber nessa lição que o reinado de Josias foi marcado também pela limpeza dos ídolos, assim como do rei Ezequias, e nesse caso o combate à falsa religião e também pela renovação espiritual ali da nação de Judá. E a Bíblia vai destacar que isso acontece após um episódio bem interessante, que é quando o livro da lei do Senhor é encontrado no templo. Antes de tudo, aqui nós devemos destacar que o reinado de Josias acontece muito novo na vida dele. Josias começa a reinar com apenas 8 anos de idade, também era uma criança. E certamente, é importante aqui registrar, que durante esse período certamente ele teve a tutoria, ele foi tutoriado por alguém, ou seja, uma pessoa de maioridade, um adulto. Possivelmente, dizem os estudiosos, possivelmente isso tenha acontecido por meio da sua mãe, da mãe de Josias, que foi uma mulher chamada Gedida, ou até mesmo de algum sacerdote daquela época. Ele vai reinar de 639 a 609 a.C., então o que dá mais de 30 anos de reinado. Então o reinado de Josias foi um reinado longo, um reinado próspero e abençoado por Deus, levando um avivamento na nação de Israel, nesse caso do reino de Judá. Aqui é interessante perceber que Josias assumiu o reinado num período muito turbulento, muito tumultuado. Aliás, no momento de contra-ataque a uma conspiração que se levantou ali no reino de Judá. Isso porque o pai de Josias, por nome Amon, foi alvo de uma conspiração dos seus próprios oficiais. É isso mesmo, os oficiais que serviam a Amon, pai de Josias, conspiraram contra o rei, assumem o poder, matam Amon, porém o próprio povo, para manter a linhagem davídica, vai então entrar em batalha e cessam aquela conspiração, resgatando ali o trono, e nesse caso o trono da linhagem de Amon, colocando Josias como rei. Então Josias assume o reinado em um período de crise, um momento de tentativa de golpe no reino de Judá. E o que nós vamos entender aqui, ter como panorama da vida de Josias, é que, assim como Ezequias, que estudamos na lição anterior, Josias também foi um homem fiel e temente a Deus. A Bíblia, aliás, diz que ele fez o que o Senhor aprova. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, e o verso 2.
E é interessante também registrar que Josias teve essa conduta de entregar-se e de servir a Deus com interesse de coração, apesar do seu pai Amon e também o seu avô, chamado Manassés, terem abandonado a Deus. Manassés, inclusive, que foi avô de Josias, foi um dos homens mais violentos daquela época, um dos reis mais violentos ali de Israel. E isso aponta uma vez mais que, independentemente da origem da pessoa, ela não fica e não está condicionada àquele ambiente, àquele contexto. Como eu já disse na lição de Ezequias, o ser humano, uma pessoa pode crescer, pode nascer em um contexto desfavorável, vir de uma família que não é crente, que não é temente a Deus, mas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus atuando na vida dela e ela se dispondo a ter um novo caminho, um destino de vida, com a graça de Deus, ela pode mudar essas circunstâncias. Outra informação interessante, ainda a título de introdução acerca de Josias, é que o seu nascimento foi profetizado 300 anos antes, como está no primeiro livro do Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. É isso mesmo, o nascimento e até mesmo o trabalho de Josias foi profetizado por um profeta que profetizou para Jeroboão. Veja o que o profeta disse naquela ocasião, 2 Reis, capítulo 13, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Este profeta, portanto, é levantado por Deus 300 anos antes do nascimento de Josias e aponta já o nome do rei, que seria o rei Josias, de quem tratamos aqui nessa lição. Aponta para o fato de que ele seria um homem usado por Deus, inclusive para combater a idolatria que estava começando ali em Jeroboão e viria se reiterar na história de Israel e, nesse caso, de Judá. O nome Josias significa Jeová sustenta. É isso que nós vamos aprender ao longo da história de Josias, porque tudo aquilo que ele vai fazer no reino de Judá é o resultado da graça de Deus sustentando a vida dele. Outro aspecto significativo para lembrarmos, a título de introdução também, acerca de Josias, é que o próprio profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas, um homem que foi usado por Deus com muita autoridade e coragem, inclusive para advertir os reis de Israel contra a idolatria, o próprio Jeremias dá um testemunho positivo acerca do reinado de Josias ou do caráter de Josias, como nós podemos ler, anote aí em Jeremias capítulo 22, versos 15 a 16, que diz que ele era um rei justo e reto. Palavras de um homem de Deus chamado Jeremias. Jeremias vai dizer, inclusive, que Josias defendeu a causa do pobre e do necessitado. Como é bonito nós termos o testemunho favorável de um crente por um outro homem, o outro crente fiel, como é o caso de Jeremias. E para isso, nós vamos entender um pouco mais da vida e das lições extraídas de Josias a partir de 3 tópicos nessa lição. O primeiro tópico fala sobre Josias repara o templo, o segundo fala sobre a renovação do pacto com o Senhor e o terceiro fala sobre a celebração da Páscoa. O primeiro tópico fala sobre, então, Josias repara o templo. Nós estudamos na lição de Ezequias que Ezequias também fez isso. Ezequias fez também um trabalho de restauração, de reparação do templo. Só que, passado quase 100 anos, o templo novamente voltou a ser abandonado. Estava mais uma vez desgastado e precisava passar por uma nova reforma. E agora, novamente, diante dessa necessidade, Deus usa quem? Deus usa Josias. Josias, como bem destaquei, ele assume o seu reinado com 8 anos de idade. A Bíblia diz que
com 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, como está lá em 2 Crônicas, no capítulo 34. E com os 24 anos, ou melhor, com 20 anos de idade, ele começa a fazer um processo de purificação de Israel, dos ídolos e dos postes sagrados. Preciso aqui só fazer então essa cronologia. Então, aos 16 anos, ele começa a buscar a Deus. Perceba que é um trabalho progressivo, é um envolvimento cada vez mais avançado de Josias com Deus. E ele, com 16 anos, ele começa a buscar o Deus de Davi, ou seja, Jeová. Depois, ele começa um trabalho de purificação de toda a nação de Israel, retirando os ídolos e os postes sagrados que eram dedicados aos falsos deuses. E aí sim, aos 26 anos de idade, ele começa a reforma do templo. E a partir daí nós vamos perceber, portanto, que isso gera um avivamento. E aqui é importante mencionar que todo o reavivamento que vai acontecer ali em Judá começa através de Josias. E aqui, é claro, acontece por meio de Josias, através de Josias, porque Josias era o rei. Mas uma aplicação que podemos fazer desta lição, ou desse ponto da lição, é que o avivamento sempre começa com uma pessoa, que é uma fagulha, e essa fagulha começa então a se espalhar, começa a compartilhar com outras pessoas, e tocando com outras pessoas, isso gera um avivamento. É o que nós vimos aqui no relato do livro de 2 Reis acerca de Josias. E como ele vai fazer isso? Como Josias começa a restauração do templo? A Bíblia diz que ele delega esse trabalho para duas pessoas. O primeiro é o seu secretário por nome Safã, e também ao sacerdote Ilquias. Aqui nós percebemos que Josias não queria fazer tudo sozinho, mas um ensinamento sobre liderança. Todo trabalho precisa do envolvimento de pessoas. E cada pessoa deve ser usado na obra de Deus de acordo com a sua vocação. O trabalho ele avança, ele prossegue quando cada pessoa é aplicada na obra do Senhor de acordo com a sua vocação. E também Josias dá a orientação para empregar pessoas ali da cidade, da região, para que pudesse fazer o trabalho de restauração. E mais do que isso, eles deveriam recolher as ofertas para destinarem ao pagamento desses trabalhadores. Isso nos mostra, isso nos faz aplicar que o obreiro é digno do seu salário, é digno do seu sustento. Então, aqui a Bíblia diz que quando eles estavam restaurando, estavam reparando o templo, a Bíblia diz que Safã encontrou o livro da lei no templo. Aliás, aparentemente, de acordo com as Escrituras, aparentemente dá a entender que quando ele encontra a lei do Senhor, ele dá um brado: encontrei a lei do Senhor. Eu abro um parênteses aqui para mencionar o seguinte: mas como isso é possível? Como é possível que a lei do Senhor estivesse perdida, ainda mais dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus, dentro do santuário? É até difícil para nós compreendermos isso hoje, porque a lei do Senhor era muito importante para a nação de Israel. Ou seja, deveria ser cuidado aquele material que continha ali, o pergaminho que continha a lei do Senhor. E mais, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, era até difícil dizer que perderam a lei do Senhor, porque nós estamos falando de uma lei que não é, óbvio, como um livro hoje pequeno, que nós dispomos aí de várias formas para ler na atualidade. Naquela ocasião, a lei do Senhor constava em pergaminhos, e pergaminhos grandes, muitas das vezes com mais de 1 metro. Então, perder a lei do Senhor é algo que para nós é até incompreensível. E mais, como eu destaquei, tinha um valor tão grande esses pergaminhos, porque naquela ocasião existiam, segundo os estudiosos, mais ou menos 15 exemplares da lei do Senhor, que eram cópias daquilo que havia advindo lá da lei original que Deus deu a Moisés. Então, como é possível
dizer que eles haviam perdido a lei do Senhor. Bom, nós podemos chegar à conclusão que eles haviam perdido a lei do Senhor, primeiro por conta da idolatria. Idolatria. É claro, a idolatria retirava o interesse das pessoas em voltarem o coração para a lei de Deus. Então, com o passar do tempo, como o povo, a liderança, os reis, inclusive os sacerdotes, haviam abandonado a lei do ponto de vista espiritual, ou seja, esqueceram da lei, da importância da lei, aí sim eles começaram a abandonar então os pergaminhos, ou seja, eles pararam de ler os pergaminhos. Então é exatamente isso que a idolatria faz. Ela gera o desinteresse pela palavra de Deus. E nos nossos dias podemos encontrar situações desta mesma natureza. Pessoas e igrejas que perderam a lei de Deus por causa da idolatria, não valorizam mais a palavra de Deus. A segunda razão que pode ter levado aquele povo a ter perdido a lei de Deus foi a conveniência política. Isso porque os reis anteriores sabiam das exigências da lei, sabia da necessidade de seguir a aliança que Deus havia estabelecido com Israel. E essa aliança estabelecia, portanto, preceitos, mandamentos, muito exigentes, é claro, mas isso fazia parte do pacto de Deus com a nação de Israel. E por uma questão de conveniência política, para seguir os seus próprios desejos, com o passar do tempo, eles mais uma vez foram deixando essa lei e nem pediam para que aquela lei fosse lida reiteradamente, como a nação de Israel fazia nos tempos áureos daquele povo. Em terceiro lugar, e isso também foi o resultado da negligência espiritual do povo e principalmente da liderança. A negligência com a palavra de Deus, com a leitura, com a investigação, com o momento devocional das Escrituras, leva o ser humano a abandonar as Escrituras Sagradas e a palavra revelada de Deus. E isso pode acontecer e acontece na atualidade. Podemos dizer aqui com muita clareza, e aproveitamos esse ponto da lição para enfatizar isso aos nossos alunos e até mesmo para nós. Muitas igrejas, muitos púlpitos perderam a lei do Senhor. Há muita história, há muito testemunho e pouca menção à palavra de Deus. Há muito barulho, há muito movimento e pouca revelação e instrução que vem da palavra de Deus. Às vezes, fisicamente, a Bíblia se encontra ali, mas espiritualmente ela se encontra ausente, porque são pessoas que perderam a palavra de Deus. E naquela ocasião, isso havia acontecido. E hoje, quando nós lembramos e olhamos para este acontecimento, devemos recordar as palavras do próprio Jesus, quando ele disse assim para o povo da sua época: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, o verso 29. Então, nesse ponto da lição, precisamos refletir o que leva a igreja e a pessoa a perder a palavra de Deus. Naquela ocasião, eles perderam possivelmente fisicamente, ou alguns estudiosos até dizem que alguém escondeu, teria escondido aquela palavra por medo do estudo, da leitura, dos mandamentos que continham, e como isso repercutia espiritualmente na nação de Israel, levando uma responsabilidade para os reis e para o povo da nação de Israel. Então alguns dizem que não houve uma perda, houve uma ação para esconder possivelmente aquele livro da lei. Mas o fato é que, independentemente o que tenha ocasionado aquilo, eles estão recuperando o livro. A Bíblia diz, portanto, que eles encontram, e isso gera, naquela ocasião, uma alegria, né? Falou, achamos a lei do Senhor. Por quê? Porque uma pessoa que está orientada por Deus, está em busca de desenvolvimento espiritual, e nesse caso, ali nós vamos encontrar esse sacerdote, também um secretário, na liderança de Josias, eles ficam felizes, porque uma pessoa que serve a Deus com interesse de coração, quando ele vai na igreja, houve uma exposição clara da palavra do Senhor, há uma manifestação clara do Espírito Santo, advinda da palavra de Deus, é um momento que nós falamos, a palavra de Deus está no nosso meio.
E a Bíblia diz então que quando eles encontram a lei, começam a fazer a leitura da lei, Josias, a Bíblia diz que é tão impactado por aquela leitura que ele rasga as suas vestes. Em sinal de quê? Em sinal de lamento e também de um arrependimento pela nação de Israel, dizendo assim, a que ponto nós chegamos? Ou seja, o próprio povo há muito tempo não lia mais a lei de Deus, havia até se esquecido daquilo que ela continha. E na medida que eles vão ler, inclusive, alguns estudiosos, teólogos vão dizer que essa parte da lei possivelmente é o livro de Deuteronômio que foi lido naquela ocasião. Isso aponta para o quê? Quando Josias lê ali o livro da lei, ele é tocado, não somente tocado do ponto de vista de conforto, mas sobretudo ele é confrontado. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela confronta os nossos erros, os nossos pecados e os nossos interesses individuais, mas ela também conforta, dando palavra de ânimo, dando palavra de vida, de acordo com a orientação de Deus. Algumas pessoas só se referem às passagens das Escrituras que confrontam. Sim, ela confronta, ela mostra o pecado, leva o homem ao arrependimento, mas ela também traz um conforto, não como resultado da autoajuda, mas ajuda divina na vida do homem. E assim nós chegamos ao segundo tópico, que fala sobre a renovação do pacto do Senhor. Após aquele momento em que eles encontram ali a lei do Senhor, a Bíblia diz que Josias convoca todas as autoridades de Judá, incluindo sacerdotes e profetas e todo o povo para ouvir a leitura da lei. Isso está em 2 Reis, capítulo 23. Veja que atitude nobre da parte de Josias. Ele não queria que a leitura ficasse somente para ele. Ele sabia da responsabilidade espiritual que ele tinha perante a nação de Israel. Um líder cristão faz isso, ele envolve a igreja, quer que a igreja ouça, aprenda, aplique a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas ali fica evidente. Ao convocar todas as pessoas, do rico ao pobre, do oficial ou aquele operário ali de Judá, fazia parte, portanto, do envolvimento na obra do Senhor. E hoje é isso o que acontece na igreja. E isso mostra também que vai acontecer um avivamento espiritual, como resultado do quê? Como resultado da leitura da palavra de Deus ou da lei de Deus naquele contexto. Nós que somos pentecostais, principalmente, acreditamos na atuação do Espírito Santo, no avivamento, na alegria, do fervor espiritual. Mas, é claro, sempre apontamos para a atuação do Espírito Santo que acontece mediante a leitura, a aplicação da palavra de Deus. E o que acontece logo na sequência? Porque quando o avivamento é gerado, aquele amor, a palavra era lida e eles começaram a sentir o peso e a responsabilidade da palavra, Josias convoca o povo a refazer a aliança. Que aliança era essa? Aquela aliança que a nação de Israel havia feito com Deus lá no Monte Sinai, ainda na época de Moisés. Lembremos que quando Deus libertou a nação de Israel, Deus estabelece uma lei para a nação de Israel e ele pergunta se a nação estava disposta a seguir aquele pacto, aquela aliança. E o povo responde de maneira afirmativa. E aqui Josias está resgatando essa aliança, né? Novamente o povo aqui, nessa ocasião, se compromete a obedecer de todo o coração e alma os mandamentos, o preceito da lei. É isso, meus irmãos, porque um avivamento não gera somente movimento, fervor e alegria, gera também uma aliança com Deus, um compromisso em seguir os seus preceitos, os seus mandamentos e, sobretudo, a sua vontade. Movimentos superficiais e passageiros geram alegria instantânea, emotiva, mas o avivamento que vem pela palavra de Deus gera muito mais do que isso, gera uma aliança com Deus, um coração voltado a obedecer à vontade e às orientações dos estatutos de Deus. Qual que é a consequência disso? O avivamento gera essa aliança,
Mas muito mais do que isso, aí eles percebem a necessidade de acabar com todos os ídolos. Olha como as coisas na vida espiritual acontecem, né? Ocorrem. A idolatria afasta o homem de Deus. Mas quando o homem volta o seu coração para Deus, ele se afasta da idolatria. E como consequência aqui na nação, no reino de Judá, esse avivamento, como resultado desse avivamento, eles começam a retirar do templo os utensílios que eram destinados a Baal. Eles retiram dali os sacerdotes pagãos que estavam tendo espaço naquela ocasião. Eles retiram as acomodações dos prostitutos cultuais. Olha que coisa terrível, triste. Haviam ali prostitutos cultuais que utilizavam ali para orgias sexuais. Ele eliminou médios que consultavam espíritos dentro da nação de Judá. Ou seja, havia ali um sincretismo, um paganismo, uma prática mediúnica de consultar espíritos. Obviamente que isso não coaduna com a palavra de Deus, e é exatamente isso o que acontece através daquele avivamento. Eles começam a retirar todas aquelas pessoas, aqueles utensílios, aquelas práticas, e assim como Ezequias também jogam aquelas tranqueiras aonde? Jogam aquelas tranqueiras no rio que passava ali, que é o rio do Vale de Cedron. E por fim, como consequência de tudo isso, Josias, assim como Ezequias, olha que é pertinente lembrarmos isso. Nós vamos fazer um paralelo da reforma e da renovação espiritual que acontece em Judá entre Josias e Ezequias. Ezequias também havia resgatado, celebrado a Páscoa, e Josias vai fazer agora com muito mais fervor, com muito mais expansão. A Bíblia diz que ele voltou a celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa apontava para a libertação da nação de Israel. Aquilo que Deus havia resgatado no passado, e avivamento sempre faz isso. O avivamento realmente nos leva a olhar para o futuro, para aquilo que Deus vai fazer ainda, para aquilo que Deus está fazendo e fará através do Espírito, mas sobretudo aponta também para o passado. A Páscoa apontava sempre para o passado, e principalmente para lembrar da libertação que Deus havia dado. Isso para nós lembra o quê? Lembra hoje, quando nós falamos de leitura da Bíblia, de renovação, de reforma espiritual, nós devemos olhar para o passado. E a Páscoa mostra-nos, ou nos remete à morte sacrificial do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Todo avivamento aponta para a cruz. Lembra-nos de onde nós somos resgatados, como nós somos transformados e como nós fomos libertos por Cristo Jesus. Portanto, nós chegamos aqui à conclusão que Josias realmente foi um homem justo, um homem temente a Deus e que ficou marcado como um dos reis mais justos de Israel e, nesse caso, do reino de Judá. Diz-nos assim o comentarista na conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Portanto, vamos aplicar, colocar em nossas vidas as lições e os ensinamentos que nós percebemos da vida do rei Josias. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula.